Olá! No programa de hoje vamos conversar com o jornalista Clébio Cavagnoli. Âncora da Rede Internacional de Televisão, ele vai nos contar como é trabalhar em uma TV ligada à igreja aqui no Observatório da Televisão. Clébio Cavagnoli Cantares é jornalista e há 1 ano e meio âncora dos telejornais da Rede Internacional de Televisão, onde também apresenta o programa de entrevistas Análise Direta. Antes da TV, Clébio passou por veículos impressos como o Jornal da Tarde, o Estado de São Paulo e Diário do Grande ABC. Entre os projetos futuros, ele trabalha na formatação de uma revista eletrônica semanal para a HIT, que deverá estrear em julho. Também está finalizando sua primeira obra como escritor. Clébio, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje no Observatório da Televisão. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer, poder falar um pouquinho com vocês aí sobre televisão, jornalismo, aquilo que a gente gosta de fazer. Obrigado. Bom, Clébio, você trabalha na HIT, que é uma emissora ligada à Igreja Internacional da Graça. Como que é para um jornalista trabalhar numa emissora assim que tem essa ligação com religião? Eu sabia que iria perguntar isso, eu não sabia que ia começar por ela. Olha, bom, em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte, você sabe que, até comentei isso com ele nos bastidores, é mais fácil para a gente que atua nisso entrevistar do que ser entrevistado, né? Eu acho que o caminho é mais ou menos esse, quando você me pergunta sobre isso. Nós somos profissionais. Você sabe que a HIT, apesar de ser uma emissora ligada à igreja, não tem nenhum tipo de, digamos assim, ênfase para contratar profissionais exclusivamente ligados a alguma religião. Você sabe que não é nenhum requisito. Você pertence a alguma igreja, você é evangélico ou não. Não tem isso. Tanto é que quando eu mandei meu material para lá, nunca falei, eu sou evangélico também, que é o caso, não pertenço à Igreja Internacional da Graça, mas, de um modo geral, nunca houve essa conversa. A gente tem gente lá trabalhando de todas as religiões que você pode imaginar, e aquelas que não tem nenhuma também. Por outro lado, é uma emissora que, lógico, toda TV é ligada a algum grupo que tem, logicamente, seus interesses. Então, algumas coisas você não vai cobrir numa emissora que é ligada à Igreja Evangélica, por exemplo, Carnaval, não é a ênfase do canal. Mas, de um modo geral, a gente tem uma liberdade até muito grande. Você sabe que lá eu sou editor-chefe dos jornais que eu apresento e nunca disseram para mim, você tem que colocar isso, ou você não pode falar disso. Até porque eu faço algumas cobranças, às vezes, no meu programa de entrevista e também nos jornais, diretamente ao governo, ou alguns políticos que nunca foram censuradas. Então, a liberdade é grande. É lógico, tem algumas coisas que você não vai cobrir, como qualquer outra emissora tem seus interesses e as coisas que não vão ser explicitamente abertas, né? Sim, mas em assuntos como que estão na pauta, né, do dia, como homossexualidade, cura gay, como é que vocês fazem para cobrir esse tipo de tema? Não é coberto. De um modo geral, assim, a gente vai... Você sabe que o jornalismo da HIT, ele tem um diferencial. A gente não costuma abrir jornal, por mais que tenha uma desgraça violenta acontecendo no mundo, você não abre com a desgraça. Você procura abrir o jornal sempre com coisa boa. E aí, lógico, tem que falar. Você não vai deixar de falar, por exemplo, de um acidente grave, das manifestações que a gente tem acompanhado de um modo geral em todo o Brasil. Agora, a cura gay não é um negócio que efetivamente a gente considera que vai ser uma prioridade no jornalismo nacional. Então, é um embate que a gente considera que não precisa entrar. Eventualmente, se existe um projeto que é muito complexo, que precisa falar, aí a gente vai avaliar em conjunto com a direção de jornalismo. Mas a gente vai tecendo por esse lado. Quais são as notícias mais importantes do dia? O que realmente é primordial para a vida de alguém que está acompanhando o jornalismo. É mais ou menos nessa linha. Principalmente, talvez, para o público da HIT. Exatamente. Que é um público... É lógico que a HIT hoje estando presente na NET, Sky, Claro TV, Vivo TV, quer dizer, quase todas as emissoras, as TVs a cabo, melhor dizendo, o público não é só o segmentado evangélico que assiste. Mas, de um modo geral, você vai direcionando, é muito curioso. Quando a gente recebe algumas pesquisas qualitativas, você percebe que é um público muito grande, principalmente das regiões mais carentes, interior, periferias, costumam assistir o nosso jornalismo. E aí você pergunta, mas por que o jornalismo da HIT? Justamente por isso, porque ele vai pela contramão daquilo que o jornalismo das emissoras abertas costuma trabalhar. Então, para a gente tem sido muito gratificante esse resultado. E o missionário R.R. Soares, ele tem alguma interferência direta ou não? Olha, propriamente dito, a gente não sabe. Nunca houve uma ocasião em que tem que colocar isso porque o missionário pediu, tem que fazer dessa maneira porque ele pediu. É lógico que o missionário, como presidente do grupo, como presidente da emissora, deve ter as preferências de condução dos trabalhos. Mas nunca nenhuma ingerência. Você sabe que eu já trabalhei em jornal e não pude publicar algumas coisas porque diretamente da direção veio, olha, isso daí não vai entrar porque nós temos um acordo,
alguma coisa do tipo. Eu nunca passei por uma situação dessa na HIT. Nós fizemos ano passado, né, uma série de sabatinas com os candidatos à prefeitura. Não sei se a igreja apoia alguém, a gente não entra nesses méritos, nunca perguntei, mas nunca veio nenhum direcionamento. Olha, você tem que entrevistar esse, mas não tem que entrevistar aquele. Tem que perguntar isso, mas não aquilo. Pelo contrário, todos, tanto que nós fizemos algo que nenhuma outra emissora fez, e nenhum outro veículo de comunicação. Cada candidato, de pequeno ou médio partido, ou dos grandes, teve o mesmo tempo, 45 minutos para falar de plano de governo. Então nenhuma ingerência nunca chegou para a gente. Agora, eu não sei como é que ele trabalha com a alta cúpula dele, né, o pessoal nas decisões. Há alguma rixa entre a HIT e a Record por ser ligada a uma igreja e a outra igreja? Olha, que chegue pra gente também não, eu acredito que não, sabe por quê? Você sabe que as emissoras trabalham muito na base de, muitas vezes, ceder imagem uma para outra. E a Record constantemente cede imagem pra gente, a gente constantemente cede pra Record, como cede pra Globo, pra SBT. Até porque a HIT, como a gente não briga diretamente por audiência, nossa possibilidade de fazer umas matérias com mais ênfase, melhor trabalhadas, digamos assim, é muito grande. Então a gente, por exemplo, às vezes faz uma matéria de comportamento de 3, 4 minutos, que você não vai ver no Jornal Nacional, Sim. por exemplo. E são matérias que às vezes por alguma razão interessam às outras emissoras. A gente cede imagem sem problema nenhum. Então não sei se existe uma rixa entre eles, mas em âmbito profissional nunca chegou nada. Que aliás eles também são parentes. É, são concunhados, não é isso? Exato. Parece que a esposa do missionário é irmã do Edir Macedo. Isso. E no caso assim, quando vocês têm que cobrir alguma coisa relacionada à igreja, há um pedido assim, vocês vão fazer uma matéria sobre a igreja, sobre um evento, alguma coisa assim? Não, sobre evento sim. Você sabe que no geral é muito difícil acontecer até. Mas, por exemplo, esses dias, foi bem recente isso, acho que na semana passada, a igreja teve uma sessão solene na Assembleia Legislativa pelos 33 anos que comemorou. Até uma alusão à idade de Cristo, né, 33. Então, aí sim, aí é deslocada uma equipe para cobrir um evento todo especial, que conta com a presença de diversos deputados e tudo mais. Mas é muito difícil, sabe que geralmente algum projeto social é que a gente tem essa atenção, mas aí não exclusivamente da igreja. Qualquer projeto social que vale a pena ser divulgado, que a gente entenda que é uma questão realmente de impacto na sociedade, a gente vai cobrir. Você disse que vocês não brigam tanto por audiência. Qual é então o objetivo da HIT? Pois é. Hoje a gente tem uma mensuração pelo Ibope, que a gente não tem ainda acesso. Você sabe que o jornalismo é o que dá mais audiência na casa, inclusive, depois dos programas do missionário. Mas, de um modo geral, o objetivo da HIT não é brigar por audiência, porque a gente não está na aberta como Globo, Record e SBT. Na medida em que a gente está, de um modo geral, nas operadoras de TV a cabo, a gente busca brigar por qualidade. É oferecer um jornalismo diferenciado, aquilo que eu te falei. Você sair pela notícia boa. Você sabe que quando a gente tem os jornais de meia hora, são 4 jornais de meia hora ao longo do dia, fora o jornalismo de 10 minutos, os boletins de hora em hora. O que a gente faz nesse material? Sempre vai conduzindo e tecendo o jornal pelas notícias que são de interesse, e aí você consegue abordar alguns assuntos, por exemplo, que num outro jornal ou numa TV grande você não consegue abordar. Ou levar um especialista para falar alguma coisa que seja importante. Então a nossa briga não é por audiência, é por qualidade. Qualidade, querendo ou não, traz a audiência para a gente. Sim. No caso, o deputado Marco Feliciano, que não é da Internacional da Graça, mas é evangélico. Qual é a postura da HIT em relação a ele? As declarações dele? Eu não creio que a gente tenha uma postura. Nunca houve nada que viesse de cima também, cubra ou não cubra, falha ou não falha sobre ele. Mas como a gente não aborda alguns temas que ele tem direcionado, agora, eventualmente, tudo que tem a se referido à política nacional, a gente tem noticiado. Então, as críticas que ele recebeu, as manifestações que aconteceram contra ele, assim como ele teve a oportunidade, às vezes, em que ele discursou ou falou alguma coisa de impacto, tudo isso foi falado com isenção, como a gente procura trabalhar no nosso jornalismo. Entendi. A HIT, ela é uma emissora de televisão que, no caso, faz jornalismo, atende o público, mas também é um canal da igreja, para divulgar a igreja. Exato. Se a igreja, no caso internacional, ela já tem esse canal, você acha correto ela comprar horários em outros canais? Eu acho que é difícil você avaliar, né? Porque, afinal de contas, o dinheiro não é meu. Então, eu, no lugar do missionário, talvez compraria, se ele tem essa possibilidade de divulgar os projetos que ele considera importante, comprando horário em outras emissoras, eu acho que é difícil julgar se é correto ou não. Eu, no lugar dele, compraria. Mas... Se eu tenho um projeto, por exemplo, e quero que ele seja conhecido, eu vou comprar horário onde for possível. Mas você, como telespectador, você acha que é normal, que é bom
as emissoras terem programas dessa linha de religião? Olha, eu acho que tudo que traz o bem, e acho que falar de Deus é muito bom, falar de ações sociais, de coisas boas, faz um bem danado para todo mundo, acho que tudo que é bom deve ser divulgado. Eu sou contra qualquer coisa que, de alguma maneira, prolifere a violência. Então, se é um programa que leva mensagens boas para as pessoas, eu acho que é muito saudável que qualquer emissora tenha, independente da emissora que seja. É porque a gente vê que tem se proliferado muito, né? Programas que veiculam o culto no horário nobre, inclusive. A Band, né? Exatamente. Veicula o missionário R. Soares. Sendo que ele já tem a TV dele. E, no caso, o público de casa, claro que tem outras opções de canais, mas na Band é obrigado a ver o R.R. Soares. Sendo que ele já tem o canal dele. Mas eu acho que aí, por exemplo, ninguém é obrigado a nada, né? Você pode sintonizar a Band, como pode sintonizar a Globo, a Record, o SBT, a própria RIT, você vai assistir um jornalismo de qualidade. Você tem diversas opções. Hoje, com a TV a cabo, principalmente, né? Todo mundo tem uma série de opções. Você quer ver seriado, você quer ver filme. Então, eu acho que se a Band considera que é algo importante para eles e o missionário... Eu diria que é algo lucrativo, pode né? ser. Mas assim, eu digo não pela RIT, eu acho que ela está correta se pode comprar horários, por que não comprar? Mas eu digo para as outras emissoras, você acha que a postura das outras emissoras, por exemplo, elas venderem horário, sendo que elas poderiam produzir um outro programa que atendesse melhor o público no geral? Mas eu acho também difícil de avaliar pelo seguinte, é uma questão comercial. As emissoras abertas são comerciais. A RIT não é uma emissora comercial. É uma concessão pública, inclusive. Mas comerciais. Comercial. Embora pública, você sabe que elas exploram os espaços ao valor que querem, do jeito que querem. Sim. Então o que você está falando, por exemplo, de compra de um programa religioso, é mais ou menos o que se pratica no comercial. 30 segundos num horário nobre, por exemplo, é um negócio absurdo para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empresa. Então, eu acho que existe essa liberdade. Talvez, se alguém tivesse que cercear isso, seria quem concede, não é isso? O sinal. Sim. Talvez o governo. E aí eu deixo essa bola para o governo, afinal de contas, ele que tem que cuidar dessa situação. Entendi. Assim, olhando você como jornalista, né, de tudo que você aprendeu quando você estudou e tal, você acha que a RIT, ela pratica o que é de jornalismo de fato ou não? Pratica. Eu acho até, se você entrevistar qualquer apresentador da RIT, você vai ouvir isso. A liberdade editorial que a gente tem, né, é um negócio fantástico. Editorial no jornal, editorial nos programas de entrevista, eu posso levar quem eu quiser para os programas de entrevista. Já levei deputados, independente de religião, já levei deputados espíritas. Por quê? Porque a gente não está falando de religião, a gente está falando exclusivamente de projetos que têm algum impacto na sociedade. E o jornalismo, eu acho que ele prima disso, né? Eu, pelo menos, acredito no jornalismo e escolhi essa profissão, porque eu acho que é uma maneira de fazer alguma coisa pelas pessoas, levar alguma informação que seja útil para mudar a vida das pessoas. Pelo menos é isso que eu entendo pelo jornalismo. E acho que o mínimo é você apurar a informação, coisa que você sabe que tem muito jornalista que não faz, e levar uma informação correta, coesa e apurada. E é isso que a gente prima na RIT. Quer dizer, você tem jornal de hora em hora com informação apurada. Não sabe o que é, então não vamos dar notícia. E um negócio interessante quando você fala até de uma emissora religiosa, até mesmo, porque eu acho que é um negócio correto, a posse do novo Papa, até mesmo a renúncia do antigo Papa, nós cobrimos com total isenção, que é o tipo de notícia que, primeiro, é histórico, a primeira vez que o mundo assistiu. É um evento. É um evento. E segundo, que você não vai sentar em cima de uma notícia mundial como essa. Sim, não tem. Então, acho que a isenção que a gente tem, a liberdade editorial na RIT é um negócio que não é toda emissora que tem, não. A maior dificuldade de trabalhar numa TV que não é tão grande? Eu acho que a maior dificuldade é a estrutura. Você vê, por exemplo, às vezes você assiste um jornal nacional recentemente, eu estava até falando isso com a nossa direção. Você pega um jornal nacional na cobertura dessas manifestações que aconteceram. Os caras têm link em cada capital. Se duvidar, em cada região, cidade da região metropolitana. A gente não, a gente pega o tablet e vamos ver o que está acontecendo na internet. Você pode ter um repórter em cada capital, talvez, mas não com link. O cara vai entrar por telefone e tudo mais. Então, talvez a falta de estrutura seja um negócio que seja uma, não sei se uma limitação, porque você não deixa de dar notícia, você só não tem a imagem. Sim. Agora, claro, se você tivesse essa estrutura toda, você poderia brigar de igual para Se igual. bem que se é TV, teria que ter imagens, não é um rádio, né? Se não, vira rádio. Mas é complicado, né? Você sabe que boa parte das emissoras de médio porte no Brasil não tem essa estrutura, né? Um carro de link custa quase R$1 milhão. Então você estão queimando por aí, né? Estão queimando por aí. Bom, você vê, até as equipes estão sofrendo nessas manifestações com tudo isso que vem acontecendo. Mas, de um modo geral, acho que o importante é isso. O telespectador da RIT quer ver notícia apurada. E ele tem visto isso. E o lado bom
de trabalhar numa TV que não é tão grande? Eu não sei se é o lado bom de trabalhar exclusivamente numa TV que não é tão grande, mas se você me perguntar o lado bom de trabalhar na HIT, em primeiro lugar, essa liberdade editorial. Nós temos um clima também na HIT muito gostoso, um clima bem familiar, que você não encontra nas emissoras por aí. Você sabe que por aí é uma disputa danada, né? Sim, vaidade, ego, né? O primeiro que puder puxar o tapete, puxa. A HIT também é uma emissora que te permite muito aprendizado. Por ser uma emissora pequena, em algumas ocasiões eu tenho que sair do estúdio, deixar de ser âncora para fazer reportagem. O que eu julgo necessário, porque um jornalista não pode nunca se acomodar numa bancada. Quanto mais oportunidade de vivenciar o campo ele tiver, melhor. Nunca vai perder o traquejo, né? Para a gente encerrar a última pergunta, você acha correto, na sua opinião, claro, o governo disponibilizar concessões de TV, rádio para a igreja? Eu acho que toda instituição que de alguma maneira prolifera mensagens boas deve ter um canal de comunicação. Não vou entrar no mérito se é correto o governo destinar ou não. Eu acho que essa decisão cabe ao governo, não a mim. Mas eu acho que toda instituição que leva alguma mensagem de paz, de tranquilidade, no mundo que a gente vive, né, Neuber, inclusive nessa situação que a gente tem visto no Brasil, a gente nunca tira a legitimidade das manifestações, mas você vê que a violência é constante até mesmo no momento de luta do Brasil para se ver livre de corrupção e de algumas coisas. Então, num momento como esse, a gente vê o seguinte, que quanto mais mensagens de paz a gente tiver, melhor. Então não vai entrar no mérito. O governo tem que saber o que ele faz com, de modo geral, os sistemas de comunicação que ele tem. Mas é importante, de alguma maneira, difundir mensagens de paz. Bom, Clébio, eu agradeço a sua presença aqui no Observatório da Televisão e desejo sucesso aí na sua carreira. Eu que agradeço, desejo sucesso a você no programa também, a você que acompanha essa entrevista e que você possa acompanhar o nosso jornalismo que é feito com qualidade e carinho para quem nos assiste. Obrigado. O Observatório da Televisão fica por aqui e a gente volta na próxima semana com mais um entrevistado.